Meus queridos, é muito bom tê-los conosco nesta grande aventura que tivemos. Eu vou chamar de aventura porque você falar de terras bíblicas, vales, montes, rios, você transitar de maneira teológica, geográfica, nas páginas das Escrituras, não deixa de ser uma grande aventura e agradável, até inclusive. Falei numa aula atrás aí, não sei se estão lembrados, que eu não tenho a última palavra não. A minha fala é provocadora, a minha fala é para que você tenha um senso crítico e um senso de pesquisa muito grande. A teologia, ela gera esses sentimentos, digamos assim, tão nobres e tão positivos com relação a aguçar, no mínimo, a nossa curiosidade. A gente não parar na caminhada, a gente não encerrar e assim seguir sucessivamente. Então, aqueles que já estão querendo desistir, ou quem sabe você conhece alguém que desistiu do aprendizado, desistiu da aventura teológica, em mergulhar nesse oceano sem fundo, convide de novo, traga essa pessoa, lace ela, digamos assim, com interesse pelas coisas de Deus. Theos, Deus, logia, estudo sobre Deus, que é a nossa teologia. Então a gente está aqui na página 115 da Edições IBAD, sempre gosto de mostrar a capa do livro aqui, né? Página 115, o capítulo de número 2, a Palestina, hidrografia, montes, vales e planícies. Vamos dar uma dissertada panorâmica nessas temáticas. Bom, as narrativas bíblicas incluem rios, lagos, mares, montes, vales e planícies no desenrolar das histórias. E vamos abordar sucessivamente alguns dos mais proeminentes rios, lagos, montes, mares e montes das planícies e planícies da Palestina. Vamos apresentar algumas particularidades essenciais de cada um para que a gente tenha uma melhor interpretação do texto. Como eu frisei várias vezes em vários momentos, a gente entendendo a geografia da Palestina, da Mesopotâmia, da Terra Santa de Israel, a gente compreende muito melhor onde aconteceu os fatos, onde se desenrolou o desenvolvimento, o nascimento e o crescimento de personagens fundamentais da narrativa bíblica como um todo. A hidrografia da Palestina. A hidrografia é a parte da geografia física que trata das correntes, das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas de nosso planeta. A hidrografia vai tratar desse assunto. Sendo a Palestina nosso objeto de estudo nesse texto em questão. Ressaltaremos sua hidrografia nos dias de Jesus. Por possuir recursos hidrográficos tão escassos e ser uma região árida, os rios, lagos e mares são muito valorizados naquela região. E aqui eu vou citar os três principais que ali aparecem: o Yam Camela, que é o Mar Morto, o Yardenit, que é o Jordão, e o Kinneret, que é o Mar da Galileia. Esses três, por mais que o Mar Morto não se utilize basicamente quase nada dele, até inclusive se você visitar o Mar Morto, você vai ter a impressão de que aquilo ali seria totalmente descartável, mas ele tem a sua importância, ele tem a sua fundamentalidade, ele tem o seu significado, as suas simbologias, que a gente vai aprender isso no decorrer do nosso estudo. Os principais rios, lagos e mares. Podemos definir um rio como o curso de água doce, torrencial ou não, que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, num outro lago ou no mar. Desde o Antigo Testamento, os rios aparecem constantemente nas narrativas bíblicas. Em Gênesis capítulo 2, do verso 10 ao 14, um rio saía do Éden, já começa por ali, né? E se dividia em 4 outros rios que se chamavam Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Moisés ele foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo. Lembrando, deixar aqui bem claro, Shemot capítulo 2, versículo 1, Moisés não é jogado dentro d'água, ele é deixado entre os juncos que estavam à beira do rio Nilo.
Josué e o povo passaram o Jordão a seco, e assim sucessivamente os rios vão aparecendo, os mares vão aparecendo, e assim sucessivamente. Vertente do Jordão. A chamada vertente do Jordão abrange o próprio Jordão, seus afluentes e também os seus lagos. Estou aqui na página 116 para quem está acompanhando no livro. Rio Jordão, sem dúvida o mais importante rio da Palestina, dispensa comentários até. Quanto ao significado do nome Jordão, alguns dizem que significa o que desce, por causa de seu curso que começa nos montes e deságua no Yan Hamela, que é o Mar Morto. Jerônimo afirmava que o Jordão significa rio de Dan. Apesar de sua importância para Israel, desde sua nascente até o Mar Morto, possui apenas 200 quilômetros de extensão, é um rio pequeno. O Jordão é fruto do derretimento da neve acumulada no Monte Hermon, que foram suas nascentes. Sobre as nascentes do Jordão, Tognini, que é um teólogo, ele explica que, abre aspas por Tognini, a primeira delas, a mais oriental, é Nahar Banias, corre do Hermon subterraneamente e vai a um lago chamado Berquetane. E novamente pelas entranhas da terra vai a um lugarejo chamado Banias. O nome Banias vem de Pan ou Banias, o deus da fertilidade. Olha só, a região é de uma fertilidade incrível, o Vale do Jordão, próximo ao Jordão. E durante muitos séculos que os árabes dominaram o lugar, trocaram como é seu nome, o P pelo B, e ficou como designamos hoje. Esse lugar de beleza incomparável, encravado nas proximidades do Hermon, é a Cesareia de Filipe, descrita 2 vezes nos evangelhos, Mateus 16:13 e Marcos 8:27. O Jordão, ele possui afluentes nas margens oriental e ocidental, e seus afluentes orientais são Yarmuk e o Jaboque, e seu afluente ocidental mais proeminente é o Querite. Todos nomes que tiveram, digamos, importância bíblica de acontecimentos que ali ocorreram. Afluentes orientais, Yarmuk é o maior afluente oriental do Rio Jordão, banha o Planalto de Baçã. Esse afluente do Jordão não é mencionado na Bíblia, preste atenção. Esse Vadi, no caso, ele tornou-se conhecido por sua utilidade de irrigação e por suas propriedades terapêuticas. O que é Vadi? Esse Vadi é um vale ou ravina que fica seco durante a estação chuvosa. Também riacho, ou riacho que por ali corre. A palavra é árabe, Vadi no caso, mas tornou-se um termo técnico entre os estudiosos para indicar essa formação geográfica. O Jaboque é outro importante afluente do Jordão, aparece nas escrituras em diversas ocasiões, Números 21, 24, Deuteronômio 2:37, 3:16, Josué 12:2, Juízes 11, versículo 13, e também Juízes 11, versículo 22. E talvez o episódio, com certeza, mais conhecido seja a ocasião em que Israel, ou Jacó, e sua família atravessaram o Val de Jaboque. Está lá em Gênesis 32, versículo de número 22. Afluentes ocidentais do Jordão, o Querite, os lagos da vertente do Jordão, da vertente do Jordão, Lago Merom, o lago da Galileia, aqui citando rapidamente, um lago da Palestina setentrional, também chamado de Mar da Galileia, de Genezaré, Marcos 5, versículo 1, e Mar de Tiberíades, porque hoje, atualmente, a maior cidade que circunda o Jordão é a cidade de Tiberíades, circunda o Mar da Galileia, desculpe, é a cidade de Tiberíades. Ela fica bem na frente da cidade de Cafarnaum, que só tem ruínas hoje, ruínas
nessa cidade que era onde Jesus morava e morou quase todo o tempo do ministério público dele. E nos tempos veterotestamentários, ou seja, lá no Antigo Testamento, era conhecido como Mar de Quinerete. Números 34 e 11 é o Mar da Galileia, Deuteronômio 3 e 17 é o Mar da Galileia também. E de acordo com os teólogos Metzer e Kogan, eles dizem o seguinte: o lago estabelecia um limite natural entre a Galileia judaica e os territórios predominantemente gentios de Gaulantes e de Decápolis, exatamente o lado oposto. Vamos colocar assim, esse lado oposto do Mar da Galileia fica exatamente as terras de Amon e Moabe, Antigo Testamento, que hoje é conhecido como Jordânia. Então, terra de Amon e de Moabe é a terra moderna hoje da Jordânia. Mar Morto, estou aqui na página 119. A designação Mar Morto aparece uma vez na Bíblia, também chamado de Mar de Arabá, Mar Oriental, Mar Salgado, está lá em Josué 3,16. O Mar Morto, na verdade, é um lago salgado. E pela grande concentração de sal, nenhuma forma de vida subsiste nestas águas. As águas dos oceanos, olha só, elas possuem 4% de sal. E se você já provou o que é água salgada do oceano, você já deve ter uma ideia, basicamente, de que 4% de sal tem aquele sabor, aquele gosto. Mas as do Mar Morto, elas possuem 26% de sal. Você parou para pensar o que é isso? 26%. É 6 vezes mais salgado do que as águas do mar. As águas do Mar Morto. Já estive no Mar Morto, conheço o Mar Morto. As águas são densas, condensadas. Dá para você flutuar em cima do Mar Morto. Claro que você vai ficar numa posição específica e você vai flutuar, evidentemente. Vertentes do Mediterrâneo. Dessa corrente fazem parte todos os riachos que nascem na fralda ocidental da Cordilheira Central, que correm para oeste e lançam suas águas no mar Mediterrâneo. Quase todos constituem caudalosas torrentes na estação chuvosa. Porém, durante o estio mingua tanto o caudal das águas, que podem ser vadeados com facilidade. E aqui a gente destaca alguns rios que fazem parte, digamos assim, da vertente do Mediterrâneo. Rio Belus, Rio Kizom, Rio Soreg, Rio Besor, melhor dizendo, desculpe. Página 121, Mar Mediterrâneo. A expressão Mar Mediterrâneo, ela não aparece na Bíblia, contudo, esse mar aparece como outros nomes: Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus, Mar de Jope ou simplesmente Mar. E observe, todas as vezes que você encontrar Antigo Testamento, principalmente a expressão Mar Grande, é sempre o Mar Mediterrâneo, que banha a costa, basicamente toda a costa de Israel. Os gregos chamavam-no de o Mar Grande e os romanos de Internum Mare. Esse mar, ele banha a Europa Meridional, a Ásia Ocidental e a África Setentrional. E dentre os mares internos é o maior, com, observe, 4.500 quilômetros de extensão e 3.000 quilômetros de superfície. Rios famosos de 3 continentes despejam nele suas águas abundantes. E finalmente, na página 122, existe ali um mapa em preto e branco que você vai apreciar, que fala dos mares, lagos e rios da Palestina. Aqui nós encontramos na página 123 os principais montes. Aqui tem a designação dos montes da Palestina. E finalmente, na página 125, temos um mapa também dos principais montes da Palestina. Destacamos Hebron, Massada, Engedi, Corão, Ofel, Bezeta, Gerizim, Elbal, Giboa, Tabor e assim por diante. Você tem esse mapa que você pode apreciar. E finalmente chegamos no capítulo de número 3,
onde nós vamos falar sobre Palestina, clima, estações, chuvas e desertos. Eu te aguardo no próximo vídeo.